Olá, queridos artistas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e hoje vamos dar continuidade nos nossos estudos no PET de Arte Volume 1 com a semana 4 e a semana 5. O primeiro tema a ser estudado é as máscaras africanas. Reparem que vocês têm um fragmento de texto. É importante que vocês leiam. Mas dentro deste mesmo contexto, gostaria de explicar um pouco mais sobre as máscaras africanas, certo? As máscaras africanas, elas são elementos culturais e de extrema importância para diversos povos que interagem com a África, sobretudo para os países da região subsaariana localizada ao sul do deserto do Saara. São muitos os significados por trás dos materiais que o compõem e por cada peça. E esses objetos fazem parte de uma enorme riqueza dentro do continente africano e ficado conhecido aí pelo Ocidente, em grande parte por conta das suas riquezas ali compartilhadas e conhecidas através das vanguardas europeias. Isso é assunto do nosso PET e a gente já vai chegar lá. Mas antes, é importante que vocês saibam que as máscaras africanas, elas estão relacionadas aos rituais. E apesar de serem conhecidas então como objetos artísticos, na realidade representam muito mais que meros adereços, certo? São símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar pessoas da espiritualidade. E essas peças são produzidas como instrumentos essenciais para diversos ritos, como rituais de iniciação, nascimento, funerais, celebrações, casamentos, curas de doentes e outras ocasiões importantes, certo? E como será que essas máscaras, então, professora, ficaram conhecidas pela vanguarda europeia? Através dos estudos, Pablo Picasso acabou entrando em contato com a cultura africana e, através disso, tão inspirado com toda essa ruptura, né? Porque eles estavam acostumados com o quê? Com as academias de arte, né? Com os padrões impostos ali dentro das produções artísticas. E ao se deparar com uma arte que é totalmente diferente daquilo que se aprendia, ele ficou então maravilhado. E isso passou a ser parte de alguns de seus trabalhos, certo? Então vamos à atividade. Parte das obras de Pablo Picasso sofreram influências de máscaras africanas, desenvolvendo um movimento artístico chamado cubismo. Marque a imagem que representa esse movimento. Aqui temos diversas imagens diferentes, certo? Mas quando a gente fala de cubismo, o cubismo ele está relacionado à fragmentação de uma forma, de um objeto, né? De uma figura. É como se ela se estilhaçasse e pudéssemos vê-la ao mesmo tempo de vários ângulos diferentes. Vejam que a imagem da letra A, ela dá uma impressão que há ali algumas formas geométricas, como por exemplo ali, dois quadrados, mas isso não é o todo, né? Reparem que a letra C possui uma figura que está mais para um retrato renascentista e a letra D para um esboço. Então, a alternativa correta é a letra B, onde se há várias formas ali espalhadas, onde parece que foi desmontada e remontada, né? Sem que suas peças, na verdade, estivessem nos lugares corretos, como eu tinha dito anteriormente, como se a pessoa tivesse sido, então, estilhaçada e remontada, mostrando vários ângulos em um só plano, certo? Vamos, então, para a próxima semana e próxima atividade. Dentro da semana 5, vamos falar dos artistas brasileiros. E aqui temos um fragmento de texto falando desses artistas. A pintura aparece no Brasil ainda na época de seu descobrimento. Era uma maneira encontrada pelos colonizadores europeus de registrarem a nova terra. Como imagem da natureza e dos índios, com o surgimento da Academia de Belas Artes na segunda metade do século XIX, o modernismo surge como um movimento cultural de grande notoriedade no país e até no exterior. O movimento passa a trazer brasilidade para as artes no país. O que acontece?
né, é uma visão muito eurocêntrica, né, falar sobre o descobrimento do Brasil. O Brasil já estava aqui. O que acontece é que vieram os colonizadores e, com isso, a cultura que eles tinham e seus costumes, certo? A partir daí, houve então uma preocupação com as produções artísticas, que se deram ali, então, no século XIX, com o surgimento da Academia de Belas Artes, trazida pelos portugueses com artistas, né, europeus de diversas áreas, como a pintura, a arquitetura, a parte da escultura e vice-versa. Com isso, tivemos ali muitos artistas em destaque. Entretanto, o ponto alto dessa arte brasileira se deu com o modernismo, onde alguns artistas brasileiros, em especial Anita Malfatti, entrou em contato, né, através de estudos no estrangeiro, na Europa, com a vanguarda europeia. E é o mesmo caso que contei para vocês sobre o Pablo Picasso e as máscaras africanas. Ficou então maravilhada com tudo que aprendeu, com tudo o que viu, com um novo olhar. Então ela quis trazer essa arte, essa referência para o Brasil, porque na visão dela, o Brasil estava então em sua arte atrasado. E a arte do Brasil não tinha a cara do Brasil. E ela quis dar então essa identidade. Então é a partir daí que surge o modernismo e toda a maneira brasileira de expressão artística. Com isso, temos aqui nas nossas atividades o seguinte: de acordo com seus conhecimentos e baseado na literatura do parágrafo acima, marque a alternativa que representa apenas nomes de grandes artistas brasileiros. A letra A, temos aqui Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele foi muito importante, né, dentro do Renascimento, lá na Itália, tá? Então, a gente já pode eliminar a letra A. A letra B começa com Van Gogh, e ainda que tenha aqui Almeida Júnior e Tarsila do Amaral, Van Gogh foi um dos grandes nomes ali do pós-impressionismo. O pós-impressionismo não aconteceu no Brasil. Salvador Dalí, Manabu Mabé e Beatriz Milhares. Ainda que a gente encontre aqui os nomes familiares, ainda essa não é a alternativa certa, porque aqui a gente ainda tem estrangeiros. Agora, Guinhard, de Cavalcante e Anita Malfatti. Guinhard, além dele não ser, ele não é brasileiro, mas, né, ainda que ele foi morar fora, voltou, ele foi mais criado no Brasil, né? Ele deu então a sua expressão artística dentro do Brasil. No entanto, há um museu em sua homenagem em Ouro Preto, cidade aqui do nosso estado. Então, de Cavalcante e Anita Malfatti, a letra D é a letra correta, certo? Assim, finalizamos o nosso PET. Então, meus queridos, aguarde a atividade e até a próxima.